Olá, boa noite a todos e todas. Aqui nós continuamos aquelas orientações que eu comecei no primeiro vídeo. Então, vocês viram lá no outro as orientações sobre as atividades 1, 2 e 3, sobre substantivo, e agora nós mudamos um pouquinho aqui para a atividade 4. Então, aqui nós estamos usando como fonte, como base para essas atividades, um texto mitológico, um texto que conta uma narrativa mitológica, e principalmente da mitologia grega, que é aquele conjunto de histórias, de mitos que, né, nos chegou até nós, vindos da tradição grega, e que nós conhecemos hoje, por exemplo, como a história da Caixa de Pandora, a história do Hércules, os 12 trabalhos de Hércules, as histórias sobre Zeus, sobre Cronos, sobre Netuno, enfim, sobre todas aquelas divindades da mitologia grega que chegaram até nós e que hoje nós conhecemos, e que nós podemos ver aí transformados em personagens de jogos. É, quem, por exemplo, conhece God of War também, que tem personagens mitológicos, Harry Potter, que também, aí, né, mais para o público infanto-juvenil, reaproveitou muitas histórias mitológicas, também da mitologia grega. Então, a gente tem hoje em dia, várias revisões, desculpem, várias versões desses mitos que estão aí na nossa cultura e que são, volta e meia, eles são citados, eles aparecem aí no nosso meio, eles são sempre mencionados. Então, esses mitos gregos são muito ricos, claro, ao lado de outros mitos, os mitos de origem indígena, os mitos de origem africana, então todas essas, e outras também que contribuíram com a nossa mitologia. Então, todas essas histórias que a gente conhece hoje, elas formam aí um repertório muito rico, uma tradição muito rica de histórias mitológicas, de narrativas mitológicas, que colocam aí essas divindades do Olimpo grego, né, atuando, agindo aí na história, se interagindo com as pessoas comuns, com os meros mortais. Então, nós temos aí sempre a história do Hércules, temos as traições de Zeus, os filhos de Zeus, que são semideuses também. Então, todas essas histórias são muito ricas. E aqui a gente é parte de uma narrativa que é Teseu e a pele de leão. Então, aqui eu só vou compartilhar o texto para que vocês conheçam, porque aqui nós partimos de alguns trechos, nós não temos o texto, esse texto fonte completo, mas aqui eu compartilho com vocês. Então, pessoal, o Teseu ele é mais conhecido pela parte em que ele mata o Minotauro, que é o monstro que assolava a ilha de Creta e que todo ano, desculpem, a cada um período específico, eram sacrificados a ele jovens atenienses para esse monstro, que é o Minotauro. O Minotauro era uma, uma espécie de monstro com cabeça de touro e corpo de homem, e que, enfim, aterrorizava aí a ilha de Creta, enfim, toda a Grécia, principalmente na ilha de Creta, e ali ele residia no labirinto, que foi construído pelo Dédalo, e com a ajuda de seu filho Ícaro. Então, ele aí causava muito terror na cidade. Então, Teseu é mais conhecido, na ilha, desculpem, Teseu é mais conhecido por esse episódio. Então, aqui nós temos, nessa história mitológica aqui, nós temos o Teseu e seu pai Egeu também. Então, nós temos nessa história a participação do Hércules, que é outro herói grego mais conhecido, né, conhecido por uma força muito grande, ele, enfim, matava monstros também, aqueles monstros da mitologia grega, todos esses seres mitológicos. Então, o Hércules é muito conhecido por atacar esses seres mitológicos, como a Hidra de Lerna, por exemplo. Mas o Teseu é mais conhecido aí pela participação aí no fim do Minotauro no labirinto de Creta. Então, aqui vocês têm o texto, eu não faço a leitura nesse momento desse texto, porque nós vamos recuperar alguns trechos dele, mas depois, quem tiver curiosidade de conhecer o texto, pode pedir para mim que eu envio também.
tá? Que conta um pouco da história do Teseu, que o pai, para protegê-lo de interesses, porque havia outras pessoas que queriam governar no lugar do Egeu, né? Que era o rei de Atenas. É, depois da morte dele, ele temia que outras pessoas governassem, que queriam disputar o governo da cidade, e ele então resolveu proteger o filho, colocá-lo num lugar em segurança, para que ele fosse educado em segurança, mas ele arrumou uma maneira de que o filho soubesse que ele era o herdeiro do trono. Então ele pediu à mulher, né, que o criassem com segurança num lugar, né, específico, e só revelasse para ele que ele era realmente o filho de um rei quando ele tivesse força suficiente, né, para erguer uma pedra, né, que ficava junto ao rio. E então, por quê? Por que ele pediu isso? Porque embaixo dessa pedra o Egeu colocou suas sandálias e a espada. E ali embaixo dessa pedra estavam as sandálias e a espada do rei, que se o filho conseguisse levantar essa pedra quando ele tivesse idade suficiente, ele conseguiria ser, né, ele usando esses itens que ali na época eram considerados como praticamente como coroas, porque aquilo identificava que era o filho de um rei, a espada e as sandálias de um rei o identificavam como sendo um rei. Então, ele arrumou esse mecanismo e para que o Teseu reconhecesse que era realmente o filho de um rei. E o Teseu, desde pequeno, mostrou muita coragem. Só estou comentando aqui alguns itens, né? O Teseu sempre demonstrou muita coragem. Então, desde pequeno, ele já, né, demonstrava essa coragem toda, demonstrava que poderia ser um grande herói, né, alguém muito corajoso. Aqui nós vemos um episódio também em que o Hércules aparece e com sua pele de leão, provavelmente relacionada ao leão de Nemeia, que era um outro monstro que assolava ali Atenas, e o Hércules matou o leão de Nemeia. Então, essa pele de leão ele deixou ali no chão e o Teseu brincou ali, não teve medo da pele de leão, enquanto outros tiveram medo, e o Hércules viu que ele era realmente um menino já muito corajoso. Então, aqui é só um resumo da história para que vocês conheçam um pouco, só para a gente recapitular também. Aqui abrindo agora. Ele pede, e o Hércules também vê essa valentia e pede que ele o ajude, que ele seja seu ajudante, mas como ele é apenas uma criança, ele diz que a mãe não quer que ele durma tarde, por exemplo. Agora, o mais aqui também, só para a gente encerrar esse resumo dessa história mitológica, então aqui todos os anos a mãe de Teseu tinha essa prática de pedir para que ele tentasse levantar a pedra, até um dia em que ele conseguiu e achou aqueles objetos que eram a sandália e a espada do pai. E então ele partiu para Atenas e se anunciou e pediu para falar com o rei, né, que era o Egeu, que não conhecia o filho, não o via havia muito tempo. Então, só que o Egeu era casado com a Medeia, uma mulher que sabia, né, preparar aí várias poções, desculpem, várias poções ali encantatórias que poderiam, enfim, causar algum mal, inclusive. E ela tinha esses poderes com essas poções. E como ela descobriu que ele era o filho do Egeu, ela acreditando que o filho recém-descoberto receberia muito mais atenção ali por parte de Egeu, ela arrumou uma estratégia, convenceu o Egeu de que aquele estrangeiro que se dizia seu filho era uma ameaça, e também que ele deveria matar essa pessoa. Então, assim, essa história também é interessante, porque no momento em que o rei oferece ao hóspede uma taça com veneno, né, o rapaz tira sua espada, né, da cinta e coloca no chão, e logo em seguida o Egeu já reconhece esse filho porque ele reconhece a sua própria espada, que está ali, né, no chão. Então, ele já o alerta para deixar aquela taça e reconhece que é seu filho. Então, o Teseu obedece e escapa da morte, e eles se reencontram, enfim, ficam super felizes com esse reencontro, e a Medeia, nesse caso, é obrigada a fugir. Então, o Teseu, a partir de então, ele mora com seu pai,
E anos depois ele mostra de novo essa coragem quando ele finalmente se depara com o Minotauro, que é lá o monstro de Creta, que assola ali a região, e ele liberta então a região, né, de Atenas ali, da ilha de Creta também, desse mal que é o Minotauro. Então, esse monstro, como eu já disse, parte homem, parte touro, ele devorava esses jovens atenienses ano após ano, desculpem, e também o que Teseu faz? Ele mata o Minotauro e livra Atenas desse mal. Então ele é conhecido mais, como eu disse, por esse fato, por ter dado fim ao Minotauro. Então essa é a história para vocês conhecerem. Quem quiser também depois pode pedir para mim que eu envio esse material. Aqui eu volto a compartilhar a nossa tela da atividade, para então vocês, tendo conhecido, quem quiser também adiantar essa parte do vídeo para ir direto para os trechos, só queria dar um contexto aqui para vocês dessa história mitológica para a gente continuar aqui no nosso conteúdo. Então aqui nós temos um trecho. Leia o diálogo entre Egeu e Teseu, dois personagens da história mitológica grega, Teseu e a pele de leão. Então aqui vocês leiam esse trecho. Aqui vocês podem pausar também para ler. Aqui tem algumas informações sobre o Minotauro e sobre o labirinto, né, mas já comentei também. E aqui nós vamos só relembrar falas de personagem. Aqui só resumidamente, quando nós temos uma história narrativa é um texto narrativo, melhor dizendo, um texto narrativo é um texto que conta uma história que tem começo, meio e fim. E todo texto narrativo, ele tem narrador, então aquele que conta a história. E também ele tem personagens. Em muitos momentos, o narrador também pode ser personagem da história, porque ele conta uma história que aconteceu com ele mesmo. Mas em outros casos também o narrador ele apenas conta uma história que aconteceu com outras pessoas, com outros personagens, e não com ele, né? Como é o caso aqui da nossa história, da nossa história mitológica, em que o narrador não faz parte aí da história, ele conta uma história que aconteceu com terceiros, ou que ele ouviu, como é o caso de uma história mitológica que chegou para nós através da oralidade, chegou, né, através ali do boca a boca, através das gerações, e um dia essa história foi escrita, né, ela ganhou as páginas aí, né, e foi registrada por escrito, mas durante muito tempo ela circulou oralmente através ali da fala. Então, aqui nós estamos falando de personagem, voz de narrador, só para a gente lembrar que o narrador conta a história. E quando nós temos também falas de personagens, nós temos indicações específicas, como o uso do travessão, para indicar aí no discurso direto, quando nós usamos o travessão, estamos falando de discurso direto, quando a gente mostra diretamente aqui, né, a fala da personagem, através aqui do travessão, como eu estou mostrando aqui nesse momento. E também aqui vocês vão dizer, né, vão pensar de quem é cada uma dessas falas. Então aqui apenas indicar de quem é cada uma dessas falas. Agora, eu tendo explicado um pouco a história para vocês compreendem um pouco melhor também. Aqui também vocês vão continuar pensando sobre essa fala do narrador, se sempre aparece antes da fala do personagem, vocês vão verificar se isso realmente acontece, e vocês vão explicar isso também. Por que numa história como essa, por exemplo, a fala do narrador, aqui nós temos, por exemplo, Teseu falou ao pai. Aqui nós temos o narrador contando, e agora o narrador vai dar voz para esse personagem, ele vai colocar, vamos dizer assim, a voz na boca desse personagem, e esse personagem começa a falar. Então, ele reproduz a fala do personagem direta, usando aqui o travessão. Então, aqui vocês vão confirmar se realmente se esses trechos começam, né, se essa fala do narrador sempre vem antes, e por que ela vem antes. Então, é importante também vocês pensarem sobre isso. E agora, lá na continuação, 4.3, 4.4, mesma coisa. Né? Vocês vão pensar sobre para que serve essa fala do narrador, né? Principalmente no trecho aí que vocês leram, esse trecho que eu mostrei aí acima, esse trecho escolhido aqui da história mitológica.
do nosso mito Teseu e a pele de leão. Agora, eu quero que vocês também pensem sobre essa questão do sinal de pontuação, porque é importante pensar sobre os sinais que introduzem, o sinal que introduz a fala de personagem, né, quando é discurso direto. Então, isso também é interessante vocês pensarem. Quando o personagem fala, a gente está colocando aqui, por exemplo, quando o Teseu fala e quando o Egeu, que é o seu pai, fala também. Então, é interessante pensar sobre isso. Agora, lá na 5, nós continuamos ainda com essa história mitológica, por isso que eu voltei um pouco sobre ela, expliquei, né, dei algumas informações extras para que não fique solto, assim, para que a gente compreenda um pouco mais sobre não só esse conteúdo que a gente viu agora, mas sobre, né, toda essa questão da história. Como eu disse, é importante a gente conhecer o contexto de algo que a gente está lendo, mesmo de uma história, de um conto, de uma história mitológica. Aqui, nós vamos ler outro trecho, então é importante que vocês leiam esse trecho. E aqui, essas atividades aqui são a partir das 5, para a gente começar a pensar, para a gente começar a revisar algo que é o grau do substantivo. A gente já não falou lá no começo de substantivo, né? A gente falou que as palavras que dão nome aos seres, dão nome aos objetos, aos sentimentos, às sensações, são substantivos, desculpem. Então, aqui a gente vai falar do grau do substantivo, né, conforme ele aparece aí. Quando a gente fala de grau, a gente está falando também de tamanho, de proporção, mas uma coisa interessante da nossa língua portuguesa é que quando eu falo de grau, assim, aumentativo ou diminutivo, eu estou falando um pouco também de uma questão um pouco mais afetiva. Eu vou explicar isso melhor na sequência, para que vocês entendam um pouco melhor. Então, aqui eu quero só que vocês aproveitem esse trecho para responder essas questões, né? Relacionado aí ao tamanho da pedra, mas voltem sempre no trecho, né? Aqui é sempre a questão de precisar voltar no trecho que a gente está vendo para, né, se certificar de que é aquilo mesmo. Então, isso é uma prática que a gente faz ao longo de toda a escolaridade, né? Desde lá do comecinho, né? Da nossa vida escolar, né? E isso durante a fase adulta toda. A gente sempre volta àquilo que a gente já leu. Então, aqui vocês vão pensar sobre isso também nessas questões, tá? Sobre o grau do substantivo. Então, pensando nisso, nós vamos observar aqui só... Então, isso é só a revisão, aquilo que vocês já viram. Então, de forma mais simples para que a gente só revise. Pedra, né? Aí no grau normal. Aqui no grau diminutivo, pedrinha. E no grau aumentativo, pedrona. Então, aqui só para repensar essa ideia dos graus do substantivo. Então, conforme aí as proporções, e também a gente vai ver a questão afetiva daqui a pouco. E aqui nós vamos... É um conceito, né? Eu estou resumindo esse conceito através dessa frase aqui. Geralmente, o diminutivo, como pedrinha, indica a diminuição do tamanho do ser ou do objeto, e o aumentativo, como pedrona, pedrão, e assim por diante, ela indica o aumento do tamanho do ser ou objeto. Geralmente, tá? Geralmente, o diminutivo indica a diminuição e o aumentativo indica o aumento, como o próprio nome diz, né? O próprio nome dessas duas definições. Agora, a gente tem uma variação aqui nesse conceito de aumentativo e diminutivo. Egeu era mesmo um paizão, preocupava-se com o destino do filho Teseu. O rei Egeu vivia em um castelão. Aqui é importante vocês pensarem que, se numa frase eu tenho essa ideia de aumento, de tamanho, de proporção grande, na outra eu tenho uma ideia um pouco mais afetiva. O que é ser um paizão? Nossa, essa pessoa foi... desculpem. Um exemplo, Pedro foi um paizão. Né? Ele é um paizão para suas crianças. Então, aqui eu quero que vocês pensem, será que aqui é a ideia de tamanho? Será que é a ideia de tamanho físico, de proporção? Então, aqui a gente sempre volta numa questão importante, que é aí o caráter afetivo do aumentativo e o caráter afetivo também do diminutivo. Tudo bem? Então, aqui é mais simples vocês pensarem sobre isso também.
Então, aqui vocês, como seguindo esse raciocínio que eu estou passando, que a gente está construindo, como você viu, o aumentativo indica geralmente o aumento do tamanho de algo, de um objeto, de um ser. E aqui vocês vão pensar sobre qual dessas frases realmente indica esse sentido. E aqui, claro, vocês vão explicar o sentido do aumentativo em cada frase, o que cada um desses aumentativos aqui destacados significa em cada frase, né? As palavras aqui destacadas em negrito. E aqui vocês vão pensar agora através de uma frase. Então, vocês vão pensar aqui sobre o uso aí numa frase, o uso do aumentativo de alguma palavra que vocês já estejam com a palavra em mente, em que o aumentativo seja usado numa frase com o sentido realmente de tamanho, de proporção, e na outra frase com esse sentido mais afetivo. Claro, desde que não sejam as palavras ali dos nossos exemplos. Então, pensem sobre isso também. E aqui, diminutivo também, foi como eu disse, se o aumentativo também pode ser usado com essa intenção afetiva, né, de expressar uma ideia de afeto, de carinho, né, o diminutivo mais ainda. Na nossa língua portuguesa, a gente sempre usa o diminutivo com essa ideia mais afetiva, amorzinho, filhinho, queridinho. Então, sempre nesse sentido afetivo, e em alguns momentos também num sentido mais irônico, que é o sentido da ironia, em que você diz uma coisa, mas você pretende dizer outra. Esse também é um recurso onde aparece sempre o diminutivo. Então, aqui eu quero que vocês pensem sobre isso para dar sequência aqui a essas atividades. E aqui, aproveitando esse exemplo nessa frase, eu quero que vocês pensem que ideia o diminutivo desse substantivo transmite nessa frase. Será que é a ideia de diminuição do tamanho? Então, aqui, vamos pensar se é isso ou é o conceito lá que nós falamos um pouco antes. Então, aqui vocês vão repensar depois também vão pensar, aliás, sobre a resposta da 6.1 para fazer a 6.2. Então, aqui vocês vão aproveitar também esse comentário que eu fiz para responder. E sempre é interessante pensar aqui numa ideia de revisão. É uma forma de resumir o que a gente falou, né? Embora, claro, vocês já tenham visto esse conteúdo, mas uma revisão é sempre boa para a gente ali organizar as nossas ideias. Quando eu tenho o substantivo, né, no grau normal, que é barco, por exemplo, quando eu tenho ele no grau diminutivo, barquinho, e depois no grau aumentativo, barcão, barcaça e assim por diante. Então, aqui tenho vários graus do substantivo, conforme aí o valor que eu dou a ele, ou que ele tem em relação a tamanho, proporção, e também em relação a um aspecto mais afetivo, né? Uma carga mais afetiva que pode ter também no aumentativo e no diminutivo. E aqui a gente continua ainda com nossa história mitológica Teseu, desculpem, e a pele de leão. A gente continua aqui com trechos dessa história mitológica. Aqui eu quero que a gente repense, desculpem, que a gente pense agora, que a gente revise a questão do gênero. Quando nós falamos de gramática da língua portuguesa, nós temos dois gêneros, masculino e feminino, que são gêneros gramaticais. Tá? Por isso que sempre nós dizemos que uma palavra é masculina, uma palavra é feminina, sol é masculino, lua é feminina, livro é masculino e caneta é feminino, por conta dessa definição aí gramatical da língua portuguesa para as palavras masculinas e femininas. Então, aqui nós vamos pensar um pouquinho sobre isso também. Agora, eu quero que vocês pensem sobre essa questão um pouquinho mais adiante. Aqui, na verdade, eu falo da questão de número. A questão do feminino e do masculino nós vamos voltar um pouquinho depois. Mas aqui eu falo da questão da quantidade, da questão da variação de número. Se a gente está falando do substantivo, a gente está falando também aqui que o substantivo ele pode variar. O que significa? Ele pode mudar. Ele pode mudar em relação à quantidade. Então, aqui na nossa história, o exemplo é que nós tínhamos apenas uma pedra, certo?
E se em vez de uma, eu falasse de duas? Aí a frase, será que ficaria tudo escrito da mesma forma? E aqui a gente está pensando na ideia de concordância. A ideia de concordância que é muito importante quando a gente pensa na escrita. Na fala, dependendo de onde e sobre o que, em que momento nós vamos falar, em que situação nós vamos falar, é também importante a questão da concordância, porque, como eu já disse também, sempre digo para as turmas, é o seguinte, a comunicação depende sempre da situação de comunicação, porque a forma que se fala, por exemplo, numa palestra, é uma forma diferente daquela que a gente encontra, por exemplo, ali numa conversa entre dois amigos, né? Uma conversa que não tem essa preocupação em ser correto, de acordo com essa definição de correto que a gente tem, que ela também é muito extensa, né, e tem que ser levada com cuidado. Então, a nossa linguagem, ela varia conforme a situação de comunicação. A linguagem que nós vemos aí, que o apresentador do telejornal à noite usa, é diferente da linguagem ali que nós estamos ali conversando com um familiar, da linguagem que a gente está usando ali com as pessoas da nossa família. Então, sempre variando conforme a situação de comunicação. Mas aqui eu recupero para vocês a ideia da concordância, que na escrita, se eu estou fazendo ali um texto, se eu estou elaborando um currículo, né, para uma empresa, se eu estou escrevendo um e-mail para a direção da escola, se eu estou escrevendo uma mensagem um pouco mais formal, né, exige mais cuidado, então eu preciso pensar também na questão da concordância. Então, isso fica mais claro, a necessidade da concordância fica mais clara, principalmente nessas situações. E aqui, claro, a gente está revisando o que é a questão de quantidade. Então, já que a gente viu que o substantivo, né, ele pode variar de grau aumentativo e diminutivo, a gente está vendo também que ele pode variar em número. O que significa número? Quantidade. E quando a gente fala de número, a gente está falando de singular, quando eu tenho apenas um elemento, né, um substantivo indicando apenas um elemento, e quando eu tenho plural, que é mais de um, quando eu indico aí mais de um elemento, aí de um a infinitos elementos, desculpem, de dois a infinitos elementos. Então, singular, apenas um elemento, e plural, mais de um elemento. Então, é importante lembrar disso. Quando nos referimos a um só elemento, usamos o substantivo no singular, pedra, para indicar mais de um elemento. Então, flexionamos. O que significa flexionar? É mudar. Então, a gente muda numericamente o substantivo escrevendo no plural, pedras, por exemplo. A pedra, singular. As pedras, plural. Então, aqui sempre adequando aqui os artigos, adequando os substantivos, até os adjetivos, se, por exemplo, a gente fosse dizer que a pedra é antiga, nós diríamos a pedra é antiga. Agora, se existe nessa frase mais de uma pedra, as pedras são antigas. Então, aqui uma explicação só a caráter de revisão, para que essa informação fique clara para todos. Até aqui tudo bem? Então, aqui vocês vão também pensar sobre o plural, né? Singular e plural, quando é um singular, quando é mais de um plural, nessas frases aqui que vocês vão reescrever, passando para o plural. E na 8, nós continuamos com um trecho também, e aqui eu volto realmente àquela questão que eu disse do gênero, que o substantivo também muda. Se ele muda de quantidade, ou seja, o número, que é singular ou plural, ele também muda de gênero, como eu expliquei um pouco lá acima, né? Antes de falar da questão do número. Então, nós usamos essa divisão gramatical: masculino, o sol, feminino, a lua. Ou então, o caderno, no singular, os cadernos, aí masculino, plural. A caneta, feminino singular, as canetas, feminino, plural. Então, aqui nós temos essas variações do substantivo, essas mudanças, tá? Essas mudanças de acordo com o gênero, de acordo com a quantidade,
ou seja, o número. Então, isso a gente faz também. Então, aqui vocês vão reescrever a frase que está acima, mas pensando aí no gênero feminino. Então, se fosse a mulher a oferecer a taça de vinho ao rapaz. Então, aqui vocês vão pensar sobre isso. E é só para relembrar também que, geralmente, quando nós fazemos essa distinção aí entre masculino e feminino, que são gêneros gramaticais, os gêneros da gramática, né? É importante deixar claro que essa questão de gênero aqui tem a ver com a língua escrita e falada, então, portanto, com a gramática também. Então, essa definição de gênero masculino e feminino, que é gramatical. Então, aqui os substantivos rei e rainha são de gêneros diferentes. Então, se antes da palavra podemos colocar o ou os, né, no plural, ele é do gênero masculino. Se antes da palavra podemos colocar a ou as, ela é do gênero feminino. Então, o e o a, o os e o as, o o uma, uns e umas, que são os artigos, se antes dessas palavras, né, que são substantivos, eu posso colocar um desses, né, o a, o os, o as, uma, uns e umas, então aí eu consigo encontrar o gênero dessa palavra. Então fica fácil para eu descobrir qual é o gênero, se é masculino ou se é feminino. Mas isso também não tem problema, né, porque isso já está bem tranquilo para vocês. Então aqui, só como revisão, vocês vão escrever aqui o masculino ou feminino dessas palavras. E, para a gente continuar aqui na questão 9, uma informação sobre na mitologia greco-romana, na mitologia greco-romana, né, que envolve aqui, quando a gente fala mitologia greco-romana, tanto a mitologia da Grécia quanto a mitologia de Roma, né, da Roma antiga. Por que a gente faz essa junção? Porque quando os romanos conquistaram os gregos, eles viram que os gregos tinham um desenvolvimento cultural muito grande e os romanos absorveram muito da mitologia grega. Mudaram alguns nomes, mudaram algumas estruturas, mas o conjunto ali da mitologia, né, das lendas, das crenças, muitos hábitos também culturais, eles ficaram muito parecidos. Então, por isso a gente diz mitologia greco-romana, porque faz parte ali de um conjunto, muito parecido, né, para as duas culturas, tanto a grega quanto a romana. Então é isso, aqui vocês leiam essas informações também para continuar. E aqui é apenas um exercício de levantar, de observar as informações. Aqui apenas, então, nesse tipo de questão, apenas uma alternativa correta. E aqui também a gente vai partir para um outro gênero, na questão 9.2, assim eu dividi para ficar mais tranquilo, né? 9, 9.1, 9.2, para ficar um pouco mais didático. Então, aqui nós estamos falando de tirinha. Tirinha são essas histórias em quadrinhos muito curtas, que é um gênero de texto também. Aí nós usamos a linguagem verbal, né? Que é o texto escrito, as palavras dentro dos balões de fala, e o texto não verbal, que são as imagens, as expressões dos personagens, né? Então, aí, alguns efeitos, como a gente pode ver nos quadrinhos também, mas principalmente aqui a junção entre texto e imagem, né? A linguagem verbal e não verbal. Então, as tirinhas são esses quadrinhos super curtos, né? Às vezes 3, no máximo 4, 5, então, mas de qualquer forma, de poucos quadrinhos. Aqui vocês vão pensar também, então, sobre essas falas do personagem, né? Desse personagem específico, que é o Chico Bento, que tem uma forma de falar muito própria e diferenciada de outros personagens, né? Que a gente conhece aí da tradição do Maurício de Souza também. E aqui, para finalizar, aqui nós terminamos a parte que fala, que nós ainda pegamos sobre o texto ali, o texto mitológico de Teseu e a pele de leão, e nós passamos agora para um texto diferente. Vocês vão observar que é um texto diferente, porque ele é um texto informativo, né? A gente falou de narrativa mitológica, a gente falou um pouquinho aqui sobre tirinha, e a gente falou um pouquinho sobre conto lá no o Conto de Mistério do Stanislau Ponte Preta, que vocês pegaram um trecho para ver substantivos. E aqui a gente está falando de texto informativo, um texto que procura transmitir informações, né, informações precisas e claras sobre determinado assunto ou determinados assuntos. Então, esse texto aqui é um texto informativo,
como o próprio nome já diz, ele traz informações. Então, aqui eu quero que vocês leiam esse texto com bastante calma e aproveitem também, né, como caráter de curiosidade, para comparar aqui os tempos de decomposição de diversos materiais na natureza. Então, a gente fica até espantado, né? Eu, quando conheci essas informações, já há algum tempo, eu fiquei impressionado, por exemplo, com a quantidade, o tempo necessário para se decompor o vidro, ou mesmo uma latinha de alumínio. Então, aí a gente sempre pensa qual é o impacto que a gente está deixando, será aí, né, quando a gente joga uma garrafa fora do lugar, quando a gente joga uma latinha pela janela do carro, né, quando tá na estrada, enfim, né, logicamente pensando uma latinha na rua, né? Então, justamente é complicado a gente pensar, a gente deixar que isso aconteça nesse contexto de lançar as coisas na rua, né? Lógico que eu falei latinha de refrigerante, aí você jogar pela rua, jogar pelas vias públicas. Então, a gente se pergunta sempre qual é o nosso impacto na natureza quando a gente tem esses hábitos, essas práticas. Então, aqui só caráter de curiosidade para vocês conhecerem também esses tempos de decomposição e também pensarem sobre coleta seletiva e os símbolos que são usados aí, que são padrão para reconhecimento aí dos destinos corretos dos materiais, tudo bem? Então, isso é importante também que vocês leiam. Aqui, então, as questões são todas sobre esse texto informativo. Então, eu quero que vocês pensem sobre o título. Uma coisa que eu sempre digo em relação a título de texto. A gente sempre começa a leitura de um texto pelo título, e não é à toa, porque o título ele antecipa muita coisa do texto, né? Se a gente viu ali no texto informativo o título, ele já indica o nosso tema, né? Então, é importante vocês pensarem sobre os títulos dos textos, né? O nome desses textos. Eles já são úteis porque eles já antecipam aquilo que a gente vai ler. Claro que tem casos que a gente não consegue antecipar, como é o caso de um poema, de alguns poemas, né? Enquanto outros são muito fáceis de identificar pelo título, outros não têm título, né? Então outros poemas não têm título, então fica um pouco mais difícil. Mas, em geral, o título antecipa, aí ele já mostra alguma coisa sobre o que vai ser o texto. Então, aqui também vocês vão pensar agora lendo imagem, né? Eu espero que essa imagem tenha sido impressa, né, com uma qualidade suficiente para vocês conseguirem observar aí, né? Aqui na minha versão original do professor, imagem colorida. Então, quero que vocês aproveitem para ler os trechos, leiam as legendas também. A legenda é outro gênero de texto, tá? Porque ela dá apoio para a imagem. Então, eu quero que vocês pensem sobre essas questões aqui. Eu não vou ler todas as questões, tá? Até porque aqui são essas orientações que ajudam vocês a responderem as questões e que levam vocês a essas respostas de forma mais tranquila. Então, aqui eu quero que vocês pensem sobre o lixo que é coletado e aquilo que não é, aquilo que é descartado de forma errada. Aqui na B, vocês vão pensar sobre aquilo que vocês têm contato no dia a dia, que vocês observam aí em relação a esse tema. E aqui uma questão para pensar também. Quem é, né, no caso aí, ou quem são os responsáveis pelo lixo? O lixo que eu produzo, o lixo que você aí em casa produz, quem é responsável por ele? Será que é só a prefeitura que ali faz a coleta? Será que só ela é responsável por aquele material que você produziu? Então, ali, por aquele material que você descartou, seja na coleta seletiva, ali separado certinho, plástico, papel, vidro, metal, ou aquele que é orgânico, né? Aquele que é lixo que vem da higiene pessoal, enfim. Né? Quem será que é o responsável? Então, façam aí os comentários também. Sempre atentos aí, final de resposta, colocar ponto final, né? São essas indicações básicas também. Então, a gente tem falado aqui de coleta seletiva também. Nos últimos anos, a gente tem, em Cândido Mota, nós temos esse trabalho de coleta seletiva, aqui em Assis também, esse trabalho de coleta seletiva, que cada vez mais a gente percebe que ele está aumentando, porque é uma necessidade aí de se fazer essa coleta seletiva, de dar o destino correto para esses materiais. E outro tema também que a gente tem ouvido falar muito é o consumo consciente.
O que seria esse consumo consciente? Eu quero que vocês pensem aí sobre esses temas e digam aquilo que vocês já conhecem sobre esses temas, né? Não precisem, aqui vocês não precisam pesquisar, eu quero que vocês digam aquilo que vocês já conhecem sobre esses temas, da vivência de vocês, do dia a dia de vocês, tudo bem? E aqui vocês vão pensar sobre a existência de locais de entrega de material na cidade de vocês, né? Para a maioria aí é Cândido Mota, e como eles funcionam, como esses serviços funcionam. Então, para vocês pensarem realmente. Vocês vão voltar lá nessa questão 11, 11.1, 11.2, para pensar sobre o tempo de decomposição desses materiais. Então, é uma forma de vocês recapitularem também aquilo que eu mostrei antes no texto, né? Aquele quadro lá com o tempo de decomposição de materiais, tá bom? Então, aqui, até a 11.2, ficam as nossas atividades. Eu espero ter ajudado vocês com essas explicações. Então, aqui na próxima sequência de atividades que serão entregues, eu pretendo fazer a mesma coisa também, e quero que vocês deem um retorno aí no grupo, né? Se esse material está ajudando, se assim funciona bem para vocês também. Então, espero ter ajudado. Fiquem aí, né, com essas explicações. Agradeço também pela atenção que vocês, né, vão dar aí a esse material. Agradeço antecipadamente. Me coloco à disposição também. Podem tirar suas dúvidas aí no grupo, né? Quem preferir no particular também. O interessante do grupo é que a dúvida pode ser de outras pessoas também, e ali a gente já ajuda a esclarecer para todo mundo. Então, isso é importante. Então, bom fim de semana a todos e todas. Fica aqui o meu abraço. Então, boas atividades e fiquem atentos aí às informações sobre a entrega desses materiais.